Olá pessoal, uma excelente tarde, noite, dia para você que está aí se preparando para os concursos que cobram direito eleitoral. Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos em mais uma aula de direito eleitoral da prática para a teoria, o nosso curso de 600 questões. E hoje vamos aí resolver mais questões sobre crimes eleitorais. É a parte 3, é a nossa aula de número 34. Hoje nós vamos ultrapassar as questões de número 500, vamos até a 505. Portanto, estamos aí tratando dos últimos temas de direito eleitoral que são importantes, relevantes para a sua prova, ok? Quero lembrá-los que o nosso objetivo aqui é resolver questões que envolvem tanto o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, a Lei das Eleições, a Lei número 9.504 de 97 e também a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90, ok? Vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que se você não me segue lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Veja a primeira questão que foi cobrada no concurso público para DPU, Defensoria Pública da União, em 2015, banca Sebrasp. A competência da Justiça Eleitoral em matéria criminal, deixa eu só alterar a cor aqui do pincel, segue a simetria constitucional para os agentes que possuam foro por prerrogativa da função, não alcançando os crimes políticos. Só para a gente lembrar, por exemplo, se eu tenho juízes eleitorais que cometem crimes eleitorais, a competência para julgar esses juízes eleitorais é o TRE. Se eu tenho, por exemplo, membros de tribunais regionais eleitorais, cuidado, a competência não é do TSE, porque nós tínhamos essa competência antes do surgimento da Constituição. Se eu tenho um membro de TRE que comete um crime eleitoral, quem vai julgá-lo é o STJ. Agora, se eu tenho um membro de TSE cometendo crime eleitoral, a competência é do STF, ok? E assim nós teremos, por exemplo, se eu tenho um candidato a vereador, prefeito cometendo crime eleitoral, quem julga é o juiz eleitoral. Se eu tenho um candidato a governador, estou falando de candidatos, tá? Candidatos a vereador e prefeito, juiz eleitoral. Candidato a governador, Tribunal Regional Eleitoral. Se eu tenho também candidato a senador, TRE. Deputados federais, estaduais ou distritais, também TRE. Agora, se eu tenho, por exemplo, um candidato à presidência da República, é o TSE que vai julgar as ações que se referem a esse candidato. Agora, aquele indivíduo que comete crime político, a Constituição Federal estabelece claramente, no artigo 109, inciso 4º, que a competência caberá a um juiz federal. Então, quando a questão afirma que a competência da Justiça Eleitoral em matéria criminal segue a simetria constitucional para os agentes que possuam foro por prerrogativa da função, não alcançando os crimes políticos, está correto. Não há qualquer ofensa nessa questão. O gabarito, então, marquem aí como certo, como correto. Ok? Podemos avançar? Então vamos agora para a questão 492. Dê uma olhadinha. Essa questão foi elaborada por mim, pela nossa banca Bruno Oliveira. É crime eleitoral divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado.
Bom, então nós temos aqui a divulgação de fatos que não são verdadeiros, fatos inverídicos. Essa conduta é uma conduta criminosa eleitoral? E eu digo para vocês que sim. Esse artigo ele já foi cobrado algumas vezes, tá bom? E eu fiz questão de trazê-lo para a nossa aula. É o artigo 323. O artigo 323, ele diz bem o seguinte, que divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, a pena cabível é de detenção, que vai variar de 2 meses a 1 ano, 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Ok? Então, divulgar na propaganda ou durante período de campanha fatos que sabe que são inverídicos em relação a partidos ou candidatos, e esses fatos ainda são capazes de exercer influência perante o eleitorado, é crime eleitoral, conduta esta disposta no artigo 323. Questão 492, também marquem como verdadeira. Ok? Questão 493. Essa questão um pouco mais complexa. Ela foi exigida no ano de 2015 pela Banca Sebrasp, Defensoria Pública da União. Admite-se a absolvição sumária no processo penal eleitoral, ainda que esta não se encontre prevista de forma expressa no aludido procedimento, conforme inteligência do Supremo Tribunal Federal. Ora, existe um artigo, que é o artigo 364. Vejam o que diz o artigo 364. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Ele prevê que no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhes forem conexos, assim como também nos recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Então, se lá no Código de Processo Penal nós temos a menção da possibilidade da absolvição sumária, obviamente, mesmo que não encontremos de forma expressa no aludido procedimento, no processo penal eleitoral, admite-se, portanto, esta absolvição sumária. Então, o artigo 364 nos ajuda a subsidiar essa questão, e tem um outro artigo também que eu gostaria de fazer a leitura, que é o 362. Olha só o que ele diz. Ele prevê que das decisões, olha só, das decisões finais de condenação ou absolvição, então nós temos aqui a palavrinha absolvição presente, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias. A ser interposto no prazo de 10 dias. Ok? Então, a questão 493, mais uma questão que está correta, verdadeira também. Ok? 494. Olha só, mais uma questão do ano de 2015. O interrogatório do réu, questão interessante. O interrogatório do réu, ainda que não contemplado de forma expressa no rito estabelecido no processo penal eleitoral, deve ser realizado ao final da instrução, consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Bora lá. O interrogatório do réu, ainda que não contemplado de forma expressa no rito estabelecido no processo penal eleitoral, deve ser realizado ao final da instrução,
consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, essa questão trata de um julgado do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que nós temos que levar em consideração a medida mais favorável ao réu. E o que seria mais favorável ao réu? Que esse interrogatório fosse realizado ao final da instrução. Depois de ter ouvido tudo o que ele tinha que ouvir, para que ele possa ter uma defesa mais integral, mais completa, a partir de tudo que foi exposto naquele processo, é melhor para ele, é melhor para o réu ouvir tudo, todas as declarações, ter ciência de todas as provas que ali estão conduzidas e que seja realizado, portanto, o interrogatório nesse final. Ok? Esta é uma orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, o interrogatório do réu, ainda que não contemplado de forma expressa no rito estabelecido no processo penal eleitoral, deve ser realizado ao final da instrução, consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Questão 494, verdadeira. Marquem aí 494, correta. Ok? Podemos passar para a próxima. Questão 495, mais uma questão da nossa banca Bruno Oliveira. Bora lá. Se o crime de divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher, aumenta-se a pena de 2/3 até 1/3. E aí, pessoal, o que vocês acham? Nós já havíamos comentado a respeito desse artigo. O artigo 323, ele fala sobre essa divulgação de fatos inverídicos, né? Fala então que divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, a pena será de detenção, sim, de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Aí vejam, parágrafo 1º desse artigo, ele prevê, vamos anotar aqui só o artigo, né? 323, parágrafo 1º, dizendo que nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. E que a pena, segundo o parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até metade se o crime, inciso 1º, é cometido por meio da imprensa, rádio ou TV, ou por meio da internet ou da rede social, ou ainda se for transmitido em tempo real. Quando envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. E é isso que está dizendo a questão 495. Porque, veja,